A maldição dos bonzinhos. Fala a verdade, pessoal. Se esse fosse um filme, seria um tema perfeito para a história da sua vida, porque para mim, quando eu encontrei esse livro no Kindle da Amazon, naquele aplicativo, eu fiquei impactada porque voltei lá atrás, numa época que eu ainda era criança e que eu já me questionava sobre ser tão boba, tão boazinha, fazer as coisas para todo mundo. E eu me sentia assim, na verdade, como se esse meu jeito de ser fosse mais um castigo, né? Embora todo mundo falasse, você tem que ser boa, você tem que agradar, você tem que ajudar todo mundo, você tem que ser sempre prestativa, aquelas coisas que a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais, né, com a minha avó. Então eu me perguntava, mas por que que eu sofro tanto para ser assim? Porque desde pequena eu achava que isso era um castigo e eu não sabia como mudar. Não sabia como ser diferente, né? Era a única coisa que eu sabia fazer, era o meu jeitinho. Então, assim, hoje esse vídeo eu quero trazer para vocês a primeira parte dele, que ele fala sobre por que a autora Jaque Marson, e ela é uma psicóloga, eu já fiz uma resenha sobre esse livro, ela foi por muito tempo boazinha, e ela conta por que que ela deu o nome desse livro, por que que ela se achava também amaldiçoada por ser boazinha. Então eu vou começar aqui lendo para vocês. Ai, eu vim correndo, então tô cansada. Vamos lá. Eu vou começar lendo aqui com um pouquinho da história que ela conta, porque que ela acha que os bonzinhos são amaldiçoados. Então ela começa assim, ó. Logo depois do meu aniversário de 45 anos, aconteceu algo que me ajudou a perceber que eu sofria muito da maldição dos bonzinhos e se não encontrasse um modo de quebrá-la, ela acabaria por me quebrar. E é engraçado que ela fala dos 45 anos, que foi, vamos dizer assim, eu entendo que foi o start que ela teve com relação ao quanto esse comportamento estava mais prejudicando do que ajudando. E é engraçado que para mim essa virada de chave aconteceu também depois dos 40, e a maioria das pessoas que vêm falar comigo aqui nos comentários ou nos directs, elas são mais velhas, acho que tem de 50 para mais, e relatam a mesma história, que passaram boa parte do tempo da vida delas se dedicando às outras pessoas, se sacrificando muitas vezes pelos outros, pela família no geral, e depois perceberam que não era esse o caminho e olharam para trás e viram quanto que tempo que elas perderam. E agora, a partir de então, elas contam, né? Elas relatam que elas estão vivendo a vida delas agora. Então, muitas trazem essas histórias para mim. E é engraçado, né? Que parece que a gente amadurece, passa uma boa parte do tempo nesse padrão, e depois de tanto levar, depois de tanto calejar, parece que a gente acorda e começa a fazer diferente. Alguns, né? Porque outros ainda estão nesse processo que não é fácil, mas seria bom se a gente acordasse e pudesse acordar antes, né? Entender. Eu me vejo assim, quanta coisa que eu faria diferente, mas tudo bem. A gente tá na vida aqui como um aprendizado, né? Tudo é válido. Então vamos lá. Como eu disse na história, ela começa falando sobre os 45 anos que ela começou depois do aniversário de 45 anos dela. Deixa eu achar a página aqui que eu perdi. E ela diz que percebeu que sofreu da maldição dos bonzinhos. Aí ela conta a história, que vamos dizer assim foi estupim, e eu vou resumir aqui para vocês. Então ela conta que eles estavam em férias, né, a família dela,
e eles viajaram até uma cidade onde ia acontecer a festa da filha de 13 anos de uns amigos, do amigo deles, né, do casal. E nessa viagem ela foi dirigindo, tudo bem, e ali no dia da festa, no momento que estava todo mundo comemorando, todo mundo dançando, ela diz que sai de um lugar ali, onde estava no meio, passa no meio do pessoal assim, correndo, não tinha bebido, né, então ela não estava sob efeito de bebida alcoólica, ela sabia o que ela estava fazendo, e ela sai correndo, sim, alegremente, dançando, e de repente ela se estabaca no chão e machuca muito o braço dela. E aí ela percebe que tá com o braço machucado, dói, lateja muito, mas assim, ela não quer incomodar ninguém, as pessoas perguntam se tá tudo bem, ela falou que tudo ótimo, segue o jogo, e ela disse que mesmo com esse braço dolorido, com esse braço inchado, ela ainda conseguiu dançar e sair tudo bem 3 vezes, ela disse que fez 3 danças, e depois acabou a festa, daí a hora que ela ia embora, ela tinha combinado com o marido que ele vinha e ela voltava dirigindo. E mesmo com dor, mesmo sentindo, ela falou: dá para levar, já que a gente combinado não sai caro, tá tudo certo, justo aqui eu vá dirigindo. E eles foram dirigindo, só que como eles estavam em férias, eles iam para outro lugar e foram para a casa de uma outra amiga. E aí nessa viagem eles combinaram, ela ainda com o braço quebrado, com o braço aparentemente quebrado, né, latejando muito, com muita dor, então ela não pensou em ir no hospital, ela tinha que seguir a viagem, porque eles já tinham feito toda a programação, ela não queria atrapalhar em nada, e chegando lá, a amiga dela, né, insiste, olha, seu braço tá ruim, ela fala, não, tudo bem, vai passar, e ela mesmo com o braço ruim, aí tem um dia desses que ela está nessa casa dessa amiga, eles combinam de ir no lago onde tem um barco que eles fazem uma atividade de remo assim, e ela rema com aquele braço e a amiga insiste, ela fala, não, você remou uma parte, agora eu vou remar outra, e ela sai com aquele braço, força demais e muita dor, e ela fala assim que ficou, depois daquele evento do aniversário que foi o dia que ela caiu, ela conseguiu ficar 10 dias com o braço daquele jeito, possivelmente quebrado. E o que acontece é que nesse dia que ela estava remando, diz que se fosse para tirar uma foto, a legenda seria Jaque, né, que é o nome dela, Jaque, como que ela... Jaque remando com um braço quebrado, mesmo assim sorrindo. Então ela diz que se fosse para fazer uma legenda desse episódio, seria essa, ela remando, sofrendo, mas com um sorriso no rosto. Bom, aí o que ela conta? Que depois disso ela não aguentou a insistência da amiga, ela resolve ir. E ela, no começo, ela relutou, porque ela dizia que por que ela ia incomodar os médicos, se eles têm tantas pessoas com casos mais graves para atender, o que era o braço dela, ela ia atrapalhar lá e tal, mas assim, ela acabou indo depois de tanta insistência, e quando chegou na emergência, os médicos ficaram chocados, abismados de ver quanto que o braço dela estava lesionado e como que essa mulher conseguiu fazer tudo isso que ela fez com o braço daquele jeito e suportando a dor. Então eles, né, claro, ela levou um sermão ali dos médicos, como que você deixou chegar nesse ponto, tal. E aí diz que ela percebeu, ela teve aquele insight, fala assim, Jesus, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, se eu continuar, vai ser daqui para pior. E daí caiu a ficha dela, que ela entendeu que ela estava querendo se passar por Marte, né? Ela diz assim, para não sacrificar ninguém, para poupar todo mundo, e ela mesma não estava se poupando. E ela percebeu também que ela tinha uma regra assim da vida dela, que eu tenho que ser forte, e isso era trazido até da família dela, né, que ela disse que os pais, os avós tinham essa concepção, você tem que ser forte, você tem que passar por cima da dor, então ela trouxe essa
essa crença, essa regra com ela de que não importa o que acontecer, ela tem que suportar e ela não pode fraquejar e assim, não pode trazer problema para ninguém. Tudo isso é frescura, né, dentro da cabeça dela. Então, a partir desse momento, ela toma uma decisão de começar a fazer terapia para o que ela chama de quebrar essa maldição dos bonzinhos. E daí, aqui, ela continua, ela explica por que é a maldição, né? O que funciona, que na verdade é uma reação padrão de todo mundo que é bonzinho ou bonzinho de agir com esse traço de agradabilidade, né? Muito gentil, muito generoso, muito compassivo, muito agradável. Ela fala que essa crença de que eles precisam ser apreciados pelas outras pessoas e julgados pelos outros como pessoas agradáveis, pessoas ponderadas, pessoas que não causam nenhum tipo de trabalho. E aí ela coloca aqui, ó, prejudicados pela crença de que para serem apreciados, amados e aceitos, eles têm de se limitar a comportamentos que julgam aprovados pelos demais. Então, é como se você se comportasse dentro de uma caixinha ali do que o outro ele acha que é o correto, do que é aceito pelo outro, e você fica se sentindo presa para suprir as expectativas que os outros esperam de você. E aí ela coloca assim, ó: decidi dar isso ao nome maldição dos bonzinhos, pois se trata, na verdade, de um paradoxo. Todo mundo quer ser reconhecido como uma pessoa boa, mas para esses indivíduos, ou no caso, essas pessoas que têm esse padrão de comportamento muito bonzinho, isso se assemelha a uma maldição lançada a eles no nascimento por uma bruxa má. Aí ela, né, faz uma alusão aí à história de feitiçaria e tudo mais. Tornam-se aprisionados, sufocados e oprimidos pelo uso das expectativas dos outros e sentem que mudar não é uma opção. Então ela relata aqui, né, que você acaba deixando de expressar suas próprias necessidades porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser excluído e você tem medo de ficar isolado. E aí você acaba reprimindo o seu sentimento, aquilo que você pensa. E aí ela comenta aqui que você fazendo isso, você entra num ciclo que não tem fim. Porque quanto mais você guarda, e eu acho que quem vive nessa condição ou já passou por isso, sabe que isso é real, essa coisa de você guardar muito ressentimento, muita mágoa, das coisas que fazem pra você e você não consegue expressar, você não consegue soltar, né, e fica acumulando aqui. A gente sabe que uma hora aquilo é igual um vulcão, né, quando ele entra em atividade, ninguém sabe o momento, mas quando ele vem com tudo e passa por cima do que tiver pela frente. E na verdade é essa a sensação do bonzinho quando ele explode. Ele fala o que estava guardado, o que há muito tempo ele queria falar, às vezes para pessoas que nem tinham a ver com isso, né? O que tá pela frente, fala coisas que nem deveria. Enfim, ele esgota o que estava tudo guardado aqui, que transborda. E aí é que vem a consequência, né? Que depois daquilo tudo, ao mesmo tempo que no momento ele tá aliviado, ele começa a se remoer, porque ele se sente culpado, porque falou coisas que não devia, que devia ter falado, não devia ter falado aquilo, ou devia de ter falado de outro modo. E aí o que ele entende? Que não tem como essa coisa de você soltar raiva. Se eu tô com raiva, eu tenho que guardar, porque a minha raiva é inaceitável perante as pessoas, então eu preciso guardar ela comigo. E aí o ciclo, ele vai se perpetuando e nunca acaba. Você vai ficando guardando, aí acontece de novo, você só solta e você não tem fim enquanto você não mudar esse seu padrão. Então, assim, eu trouxe essa parte do livro que eu achei muito interessante quando ela começa. Eu recomendo para vocês. Eu já falei, já fiz uma resenha sobre ele. Eu gosto muito, de vez em quando eu pego algumas partes aqui. Essa parte da maldição, eu já falei para vocês, faz muito sentido. Foi
um momento que para mim, quando eu comecei a perceber que esse comportamento e isso, eu era adolescente, me fazia mal e eu queria me livrar, eu me sentia mesmo prisioneira e eu ficava pensando, nossa, parece um castigo, porque eu tô fazendo uma coisa boa e tô me sentindo, além de eu estar me sentindo mal, parece que as outras pessoas não reconhecem o que eu tô fazendo, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre esse termo, a maldição, para vocês, ou trajetória de vocês que foram, que não são mais, ou que conseguiram superar esse comportamento muito bonzinho. Será que faz sentido esse momento da gente ter que ficar apegado ao que as pessoas estão pensando sobre nós, ao que os outros podem falar sobre nós, a ficar prisioneira das expectativas alheias e não viver a nossa própria vida? Será que isso você está vivenciando hoje ou você já passou por isso? Eu queria saber de vocês, escrevendo aqui nos comentários, se a sua vida foi daria um filme ou um mesmo livro, A Maldição dos Bonzinhos, ou não. Você acha que você é uma pessoa boazinha, mas ainda não foi atingida pela maldição, porque de repente você sabe muito bem dosar essa sua bondade, esse seu altruísmo e você se relaciona bem. Tá tudo certo com a sua bondade. E é isso, pessoal. Se fez sentido para vocês, se vocês gostaram, dê o joinha, compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas também. Se quiser saber mais sobre o livro, se quiser comprar esse livro, eu vou colocar aqui na descrição o link da Amazon, onde eu comprei esse livro. E obrigada por ter ficado comigo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!